Você já perdoou o Andreas Pereira? Eu pensei que eu tivesse perdoado, mas pelo visto não. E talvez eu tenha que me preparar para perdoar, né? Porque saiu a notícia de que o Andreas Pereira foi consultado pelo Flamengo na janela de transferência do início do ano, só que a diretoria recuou, né? Por conta dos altos valores, né? O famoso os valores assustam. E só que ele continua na mira, né? Para ter um reserva para o Arrascaeta, que eu já fiz um vídeo aqui dizendo que não tá dando. Ele tá. Sempre teve problemas físicos, né? Mas agora parece que aumentou nos últimos tempos. Ele joga 2 jogos, fica fora de três. Então o Flamengo tá buscando esse substituto pro camisa 10, né? Para o cara de criação que não tem no elenco até agora, né? Quem entra quando a Rasqueta sai ou é o Luiz Araújo ou o Matheus Gonçalves, né? Que são dois pontas, né? Eles quebram um galho ali na posição, né? Eles não têm a inteligência do Arrascaeta, a qualidade para achar o passe, enfim. Então é uma situação bem complicada que o Flamengo vive porque quase nunca pode contar com a Arrascaeta. E o nome do Andrés surgiu na lista, né? Esse cara que é responsável pelo meu maior trauma como um torcedor do Flamengo, né? Não sei vocês, né? Eu vejo pela idade aqui nas análises do canal que vocês são mais velhos, mas pra mim esse é o maior erro da história do Flamengo, né? Aquela entregada que ele deu, acho que foi o maior erro da história do clube, né? O campeonato mais importante contra o Palmeiras, que é um dos nossos grandes rivais atualmente, né? Junto com o Fluminense e Vasco. A própria torcida abraçou o Andrés depois da falha, né? Mesmo nos jogos seguintes. Ele acabou não ficando no clube, né? Enfim, em 2022 ele saiu, todo mundo conhece, né? Teve uma parte da torcida que gostaria que ele tivesse ficado. E aí se declarou para a torcida do Flamengo, né? Disse flamenguista desde criança, né? O que não faz o menor sentido, né? O cara cresceu lá na Europa, enfim. E isso só comprovou, né? Quando no início do ano também ele ficou muito próximo de assinar com o Palmeiras, né? Eu acompanhei essa história de perto na época e o que parece pela parte dele ele estava muito interessado em jogar no Palmeiras mesmo, né? Já não bastava ele ter entregue o título para os caras, ele gostaria de ter jogado lá e também com a promessa de ser o camisa 10 de lá. Então, segundo as notícias, ele inclusive teria tentado forçar uma saída lá do Fulham, né, no futebol inglês, para jogar no Palmeiras. Só que acabou que as coisas não fluíram e ele continuou por lá. O Flamengo, né, continua monitorando a situação, como eu disse, porque precisa de um substituto para o camisa 10 e o Andrés Pereira é esse cara. Então, assim, a gente já deveria estar mais já acostumado, né, que jogador é só um profissional, ele vai para onde paga mais, você não deve acreditar em palavra de jogador. Mas nesse caso em específico eu achei muito feio, porque como eu disse, além de ter entregue, né, ter causado o maior erro da história do clube, ainda vai lá e se oferece para jogar no clube que ele beneficiou diretamente, né? Então por mim eu digo, né, respondendo a minha própria pergunta, eu não perdoei, não, acho que não vou perdoar, apesar de ser um ótimo jogador, mas se fosse para buscar alguém no mercado, eu iria no Rodrigo Garro, do Corinthians, não sei se vocês acompanham, mas é um craque, é o camisa 8 lá do Corinthians, antes era o camisa 10, mas com a chegada do Depay lá, o contrato prometia que ele usaria a camisa 10, então eles tiraram a camisa 10 do Garro e deram a 8 para ele, para o homem ficar com a 10. O Garro já até soltou em entrevista que isso incomodou um pouco ele, então eu acredito que o Flamengo poderia utilizar desse argumento, né? Óbvio que ele não chegaria para ser a 10 porque eu acho que é até a 10, mas a gente não prometeria nada para ele. E ele brigaria por títulos. É um jogador muito novo, né? Acho que ele tem 23, 24 anos e é muito bom. Foi o líder de assistência do Campeonato Brasileiro no ano passado, deve ser o desse ano de novo, porque ele é muito bom mesmo. Mas diz aí, você já perdoou o André? Você gostaria de vê-lo de volta? Ou você prefere o Garro ou qualquer outro aí? Diz aí.